Era uma vez uma família da alta classe de Lisboa que carregava um emblemático sobrenome, Maias, esse mesmo carregado por gerações a fio. Esta família tinha por hábito ter padrões tradicionais, mas com a chegada dos novos tempos, novas ideologias e ideias foram surgindo na família. Onde podemos dizer que o pioneiro para essas novas ideias foi Afonso da Maia, o que fez seu pai, Caetano da Maia, ficar ainda mais revoltado do que já estava. Então a solução que o mesmo tomou foi enviar o filho para os campos de Santa Olávia, perto das margens do Douro, onde o mesmo passou a sua adolescência. Mais tarde, Afonso voltaria para Lisboa, para casar-se com Maria Runa, uma moça de uma família tradicionalmente cristã, por raiz. Logo depois do casamento, mudaram-se para a Inglaterra e tiveram o seu filho, o Pedrito. Com a morte de Maria Runa, Afonso e seu filho voltaram para Lisboa, para uma casa na Rua das Janelas Verdes, mais conhecida como o Ramalhete. Anos mais tarde, chega a Lisboa uma moça, chamada Maria Monforte, desconhecida, acompanhada pelo seu pai, esse mesmo com rumores espalhados por aí, que seria um assassino. Pedro logo encantou-se. Depois de alguns encontros com ela, decidiu-se que iriam se casar. Logo Pedro manifestou essa vontade ao pai, o mesmo que rejeitou prontamente, por Maria ser filha de um que diziam ser assassino. Dias depois, Pedro e Maria fogem para viver o seu amor, separando Pedro do pai Afonso. Maria até começou a chamá-lo de Barbatanas. Anos depois, o casal tem 2 filhos. Maria, a mais velha, com cerca de 2 anos, e Carlos, recém-nascido. Este mesmo que o Pedro queria colocar o nome do pai, o que a sua esposa rejeitou prontamente, dizendo: Afonso não, nunca. Carlos Eduardo, o nome de príncipe para um destino de amor e façanhas. Era o que faltava, nome do Barbatanas? Maria, passado pouco tempo, foge com um príncipe italiano, levando a sua filha com ela, deixando Pedro sozinho com Carlos e uma carta a qual dizia: Parto para sempre com o príncipe Tancredo. Esquece-me, não sou digna de ti. Leve Maria comigo que não me posso separar dela. O primeiro instinto de Pedro foi partir para Lisboa, indo pedir socorro a seu pai, o mesmo que tranquilizou dizendo que cuidaria de Carlos, e ainda insistiu várias vezes sem conta para que o filho tratasse de si próprio. Pedro, em um ciclo interminável de tristeza, decide pôr fim à própria vida, deixando seu pai sozinho com Carlos para criar. Afonso, após o trágico acidente, foi morar para Santa Olávia com o seu neto Carlos Eduardo. Os anos passaram e Carlos entrou na Universidade de Coimbra, onde estudou medicina, onde também conheceu um amigo, quase considerado irmão íntimo. Era João da Ega, um revolucionário para a sua época. Queria mudar a forma de fazer arte. Era um homem de novas ideias. Carlos, a pensar no sucesso que queria ter para a sua carreira, tinha intenções de mudar-se para Lisboa, mas antes disso ainda teve tempo de fazer uma viagem pela Europa. Logo após Carlos chegar da sua viagem, muda-se para Lisboa, mais seu avô Afonso, para uma das casas pertencentes aos Maias, o Ramalhete. Até então estava a ser gerida por Vilaça. Logo nos primeiros dias, Carlos encontrara seu amigo de longa data, João da Ega. Este começou a aparecer vezes sem conta no Ramalhete, em diversos drones. Ega, esse mesmo que na altura estivera a viver um romance adultério com a Sra. Cohen, na altura casada com o Sr. Cohen. Tudo por debaixo do teto do mesmo. Foram várias e várias noites de convívios mais íntimos entre os dois. Voltando a Carlos, ele estava a exercer o seu trabalho como médico em Lisboa, com o seu consultório, muito bem equipado para a época. Dias depois, João da Ega chega a Carlos com um convite para ir à ópera em São Carlos. Este convite não foi só pela ópera em si, mas sim porque havia um casal muito interessado em conhecer Carlos. Os Govarinho, especialmente a senhora do casal. Então conheceram-se, logo depois do encerramento da peça. Ega parecia o guia de Carlos em Lisboa, pois, novamente, dias depois, volta a fazer um convite para um jantar no Hotel Central, onde estariam presentes homens da alta classe de Lisboa. Entre os presentes estava Damas, um senhor muito vaidoso e elegante, ele que tinha uma frase muito caricata: Chique a valer. Ainda estaria presente Alencar, um poeta e pensador revolucionário, já com alguma idade. Ele até já teria conhecido Maria Monforte, mãe de Carlos, e já para não falar do pai dele, Pedro da Maia. Esses dois eram grandes amigos. O filho do meu pobre Pedro da Maia, do meu valente Pedro. Ainda, entre outras pessoas, estariam presentes Kraft, um gentleman inglês, e Sr. Cohen. Neste jantar, tudo se falou um pouco, primeiramente do crime da Mouraria. Um drama que nessa altura chocara toda uma Lisboa. Tratava-se de um crime de homicida,
onde se teriam esfaqueado o ventre de uma moça, uma fadista, das mais belas, deixando toda uma viela em sangue. Ainda dentro do tópico, o grupo de pensadores contemporâneos criticou severamente os artistas do fado, ou mais conhecido por fadistas. Cohen, mudando de assunto, comentou a situação lamentável e deplorável em que Portugal se encontrava financeiramente, quase em estado de bancarrota. Porém, para Ega, essa crise poderia ser benéfica. Viva a bancarrota! A seguir vem a revolução. Leva-se a monarquia ao calote. Livramos da velha dívida, da velha gente, da coleção grotesca de bestas. Já na despedida, com 3 horas de comida e conversa às costas, todos brindaram pela iniciativa de Ega. Mas no final de tudo, ainda houve tempo para uma discussão acalorada entre Ega e Alencar. Tudo começou quando Ega elogiou um escritor que poderia ser considerado rival de Alencar. Para provocar ainda mais, acrescentou sarcasmo à situação ao recitar um poema cómico. O Alencar de Alenquer, que quer? Na verde campina não colhe a terra bonina, nem consulta o mal me quer. Que quer? Na verde campina, o Alencar de Alenquer quer menina. O Alencar de Alenquer quer cacete. Com o tempo, Damaso esforçava-se para ganhar a confiança de Carlos, visitando repetidamente o ramalhete. Mal sabia Carlos que tempo depois, ao andar por Lisboa, avistara pela primeira vez uma mulher, das mais belas e charmosas de toda a cidade. Ele não conseguia desviar o olhar dela, mas lá ela passou e nada de lhe falar. Carlos veio a descobrir que Damaso já tinha estado aos encontros com essa tal moça no Chiado e que naquele momento estavam a planear ir a Sintra. Logo Carlos interessou-se e chamou Krug's para ir dar um passeio a Sintra com ele, obviamente na expectativa de saber mais e aproximar-se dessa tal moça, essa mesma chamada Maria Eduarda. Então lá foram eles de cocheiro para Sintra. Quando chegaram lá foram ao Hotel Nunes, onde encontraram o Zé Biozinho, agarrado a uma espanhola. Então depois foram ao Hotel Lawrence, onde obtiveram resposta. E sim, Maria tinha estado lá, mas já tivera partido. Mas o destino, esse grande mestre do acaso, não deixara Carlos mal. A filha de Maria Eduarda, Rosa, adoeceu e foi necessário chamar um médico. E sim, esse médico foi Carlos. Ao chegar à casa da paciente, foi surpreendido ao ver Maria Eduarda à sua frente, a mulher que não lhe saía da cabeça. Carlos tratou de Rosa, enquanto Maria, angustiada, aguardava ansiosa por notícias da filha. No final, ele tranquilizou-a, garantindo que não havia nada de grave. Mas como não era tolo, afirmou que teria de voltar lá mais vezes para examinar a pequena moça. O tempo passou, Carlos não parava de pensar em Maria Eduarda, mas vivia em conflito, pois estava enrolado com a Sra. Galvarinho, o que o deixava confuso do que realmente queria. Damaso, interessado, estava sempre presente no meio de Maria e Carlos. Carlos da Maia ficava sempre frustrado com a lata de Damaso. Ele colava mais que uma lapa. Cansada da agitação da rua de São Francisco, Maria desejava um lugar mais tranquilo. Carlos, movido pelo seu amor incondicional, sugeriu-lhe uma casa nos Olivais, propriedade do seu amigo Kraft. Maria, radiante com a ideia, mal conseguia exprimir a sua gratidão, e ali, afastados dos olhares de Lisboa, enfim, poderiam viver o seu amor sem reservas. E foi nesse instante, sobre a luz suave da tarde, que os lábios de ambos finalmente se tocaram. Carlos, já certo do que o seu coração mandava, acabou tudo com a Sra. Galvarinho, pois só tinha olhos para uma única pessoa. Mais tarde, algo chocante viria para abalar Carlos. Um brasileiro misterioso apareceu no seu consultório, entregando-lhe uma carta vinda do Rio de Janeiro. Carlos desdobrou a carta e, à medida que lia, sentia um frio cortante passar-lhe pelo corpo. O anónimo acusava-o de ser amante de Maria Eduarda, afirmando que toda a Lisboa murmurava sobre o escândalo. Dizia-se que havia comprado a casa nos Olivais para encontros furtivos, onde passavam as noites inteiras, alheios à moralidade e a olhares indiscretos. Insinuava-se ainda que Maria Eduarda não passava de uma mulher sustentada por ele, enquanto Castro Gomes era alvo de escárnio da cidade e via a sua honra descumprida. Maria começou a chorar e, em desespero, lamentou a vida que tivera. Tentou justificar-se, mas Carlos, devastado, apenas olhava em silêncio. Carlos, consumido pela incerteza, hesitou, mas o amor que sentira por Maria era mais forte do que qualquer suspeita, querendo protegê-la de tudo e todos. Mas a paz de Carlos duraria pouco, pois em uma noite que ele passara nos Olivais, recebeu uma carta de Ega dizendo: Lê-me esse trapo, pedaço de prosa que lembra Tássio. Com a carta vinha um exemplar da Corneta do Diabo, um jornal infame conhecido pelos seus ataques. Ali, entre sarcasmos e insinuações venenosas, estava o seu nome, exposto ao escárnio de toda a Lisboa. Sr. Carlos da Maia acha que é mais quente viver nas fraldas de uma brasileira casada que não é brasileira nem casada, e a quem lhe pôs casa para o lado dos Olivais. Era uma cocote safada que trouxera para aí um brasileiro. Já farto dela, ainda assim Sr. Maia só ficou com os restos do outro.
No dia seguinte, Carlos e Ega descobriram que Damas era o autor da calúnia. Indignado, Ega fez-lhe crer que Carlos juraria vingança, levando-o a publicar uma retratação. Envergonhado, Damas partiu para a Itália. Carlos, agora mais tranquilo, foi com Ega ao Teatro da Trindade, onde assistiram a discursos de poetas, incluindo Alencar. Já fora do teatro, Ega foi abordado pelo Sr. Guimarães. Contou-lhe que em Paris fora íntimo de Maria Monforte, mãe de Carlos, e que lhe confiaria um cofre com papéis importantes. Foi então que o Sr. Guimarães mencionou algo que fez Ega estremecer. O cofre deveria ser entregue a Carlos e à sua irmã. Ega, atordoado com a revelação inesperada, pegou no cofre e, sem perder tempo, foi seguido para o ramalhete. Ega e Carlos abriram o cofre que logo à primeira vista tinha uma carta que dizia: declaro que minha filha Maria Eduarda, que costuma assinar pelo nome de Maria Causácia, por supor ser esse o nome do seu pai, é portuguesa e filha do meu marido Pedro da Maia, de quem me separei voluntariamente, trazendo para Viena, depois para Paris. E os meus erros, que agora vejo as consequências, não te impeçam, tu, minha filha, que tenhas o que é teu por direito, assim como o nome de casada, Maria Monforte da Maia. Carlos deixou a carta cair das mãos e disse a Ega: como é que em tanta gente nessa cidade isso tinha que suceder a um homem como eu? Vejo uma mulher, apaixono-me, durmo com ela para no final vir a descobrir ser a minha irmã de sangue. Afonso entrou na sala. Carlos, na esperança de esclarecer tudo, entregou-lhe a carta. Após lê-la, Afonso concluiu que Maria Eduarda era de facto sua neta e irmã de Carlos. Diante da revelação, Ega sugeriu que partissem para Santa Olávia, de onde escreveriam para Maria e explicando-lhe toda a verdade. Antes de partir para Santa Olávia, Carlos foi despedir-se de Maria. Ela, entristecida pela sua partida repentina, puxou-o para si. Incapaz de resistir, Carlos cedeu uma última vez à sua paixão, entregando-se a ela, enquanto o peso da consciência o consumia. Após 2 dias, Carlos não saiu do quarto. No terceiro dia, Afonso caiu no jardim do ramalhete e, ao ser encontrado, já sem vida, Carlos, tomado pela dor, desabou em lágrimas. Diante de tudo o que aconteceu, ambos levantaram a cabeça e decidiram enviar o cofre, junto com as cartas que continha a Maria Eduarda. Para afastar de vez os tormentos das suas vidas, resolveram viajar pelo mundo, em busca de um novo recomeço. Por outro lado, Maria não estava em paz consigo mesma. Chorava ansiosamente lamentando a perda de Carlos, mas também revoltada com a vida miserável que sempre tivera. 10 anos depois, Carlos finalmente retornou a Lisboa. Ega havia voltado após 1 ano e meio. Renovados, ambos caminhavam pelo Chiado, refletindo sobre a nova etapa das suas vidas